vídeo do nosso Café com Batom lindo de Deus começando, e é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui a nossa parceira do Café com Batom, Kátia Lima, psicóloga e pós-graduada em Psicologia Cognitivo-Comportamental, que lançou recentemente o canal no YouTube chamado Essa Tal Ansiedade. E aí, quem já está ansioso para assistir o nosso vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, né, gente, não é uma coisa ruim. A gente acha assim, a ansiedade é péssima, eu tenho que eliminar isso da minha vida. Por isso que a gente fala em gerenciar a ansiedade. A ansiedade é necessária. Foi ela que garantiu a nossa sobrevivência até aqui, porque se o pessoal primitivo não tivesse tido uma ansiedade, um alerta, um cuidado, nós com certeza não estaríamos aqui. Então a ansiedade, ela é boa. Agora, quando ela vai para uma polaridade, que é o que a gente chama de transtornos, aquilo que nos impulsionava, que nos ajudava a planejar, que nos deixava em alerta, passa a ser um problema, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. E o engraçado, né, Kátia, é que o brasileiro é campeão da ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos mais ansiosos. Isso é preocupante, porque a ansiedade pode causar depressão, por exemplo, né? Um dos problemas. A gente até gravou depressão e a gente viu que foi campeão. Em menos de 7 dias a gente teve mais de 11 mil visualizações. Então, é assunto a ser tratado, é assunto preocupante sim, e temos que conversar sobre isso. Sabe, a ansiedade, ela causa depressão porque ela vai deixando a gente triste. O que é a ansiedade? É uma antecipação, é um estado de alerta que a gente vive que tem a ver com a primeira característica de quem é ansioso. Quem é ansioso vai se identificar com isso, que é a necessidade de controle. A gente quer controlar tudo, a gente quer controlar situações, a gente quer controlar se a gente vai adoecer ou não, se a gente vai passar na prova ou não, se a gente vai casar ou não. E essa necessidade de controle tem a ver com outra característica do ansioso, que é a busca da certeza. O ansioso, ele não sabe lidar com a incerteza. E aí, quando a ansiedade está nessa polaridade, a gente começa a ficar triste. E essa tristeza, ela vai evoluindo e pode chegar a uma depressão. E aí a gente passa a ter o que a gente chama na psicologia de comorbidade. Comórbido, duas coisas juntas e deixando a gente bem pior, né? Então a ansiedade, assim, ela precisa ser gerenciada para que ela não vire um transtorno de ansiedade. Isso é importantíssimo a gente trabalhar. Não é eliminar, gente. Ser ansioso tem o seu lado bom, mas é gerenciar a ansiedade para ela não virar um transtorno. Então é bacana, né? Ser ansioso de certa forma é bacana. É bacana, a gente pensa, a gente planeja. As pessoas que mais planejam, quando você vê alguém, né, Anne, ali com, né, a tabelinha, extremamente planejadora. Isso é uma ansiedade. Eu quero ter certeza que as coisas vão funcionar. Agora, quando isso sai, realmente fica complicado. Você quer ver um transtorno muito comum que tem acontecido no Brasil e que já está até superando a depressão? É o TAG, chamado TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela parece muito com o TAG, mas ela se manifesta mais por sintomas físicos. Então você começa a ter taquicardia, você começa a achar que está tendo um infarto. E aí eu tenho colegas cardiologistas que falam, né, que muitas pessoas chegam no hospital falando que estão tendo um infarto e na verdade estão com uma crise de ansiedade. E aí ele fala, é ansiedade. A pessoa, não é ansiedade não, eu tô morrendo. As pessoas têm mais dificuldade de aceitar, porque não é concreto o transtorno de ansiedade do que um problema cardíaco, né? Isso é interessante. Mas a ansiedade, o síndrome do pânico, o TAG, que é muito comum, ele tem a ver com isso. Um alerta generalizado, um medo generalizado de tudo. E sabe, meninas, eu já tive TAG. Há 10 anos atrás eu tive o transtorno de ansiedade generalizada e eu sei muito bem o sofrimento que ele causa. E aí gera tristeza. Porque você tem medo de tudo, você não consegue mais dirigir, você não consegue mais sair de casa, você começa a ser extremamente protetivo com a sua família. Então seu filho fala, tô indo ali na escola, você já imagina, e é interessante isso porque o TAG, ele vem com imagens catastróficas o tempo inteiro, você tentando o quê? Antecipar a catástrofe que vai acontecer. Isso causa um sofrimento enorme. Essa questão do controle da situação, ela é bem nítida na nossa vida. Por exemplo, meu caso que você citou, de planejar. Eu costumo planejar hora a hora do meu dia, pensando nesse meu controle da ansiedade. Porque às vezes você tem tanta coisa para fazer,
tantas situações do seu dia que se eu não controlo daquele jeito ali que eu tô achando que tô controlando perfeitamente a situação, né? Com esse meu quadro da disciplina, eu já fico muito incomodada. E já fico planejando lá na frente, se isso daí der errado, alguma coisinha que sai do meu controle, eu já me incomoda demais. Imagina quando a gente está com um pensamento futuro, um sonho futuro, ansiosa, pensando que alguma coisa vai acontecer, um casamento, um namoro, alguma coisa assim. Eu acho que a mulher, principalmente, ela tem essa mania de projetar muito os sonhos dela, né? E o pessoal fala que a ansiedade é questão de excesso de futuro. Mas não se limita só a isso também, né, Kátia? Tem uma ansiedade que é do presente, né? A questão de falar que ela tem a ver com o futuro é essa necessidade que a gente tem do controle que faz a gente ficar antecipando coisas, né? Mas essa coisa que a Anne falou é um pouco ruim pra gente, querer o tempo todo controlar todas as horas do nosso dia, porque se algo foge um pouquinho, sai do controle e pronto. Você já se estressa, já fica chateada e aquilo ali, ai, mas não poderia ter acontecido isso. Aí vem a pergunta, e se der errado? Qual o problema de dar errado? Tem isso também, né? Que a gente às vezes cobra muito. E aí tem a outra característica do ansioso, que é a autocobrança. Essa autocobrança, gente, ela vem desde pequenininho. Não necessariamente aquela coisa bem, né, linear. Ah, minha mãe me cobrava, eu me cobro muito. Às vezes não. Às vezes os pais nem cobravam e você desenvolveu essa estratégia de ficar se cobrando, de que você tem que ser perfeita. E aí entra uma questão cultural, Anne, que você trouxe, da mulher também ser muito cobrada, e a gente fica com as coisas, eu não posso errar. Gente, mas qual o problema no erro? Né? As coisas saem do controle. E aí, uma técnica, posso falar de técnica, gente? Claro. Nossa, eu adoro falar de técnica, porque eu implemento as técnicas na minha vida e vejo o quanto elas funcionam, o quanto de qualidade de vida que eu ganhei, né? Uma técnica que a gente fala é a gestão da preocupação. Porque qual a característica do ansioso? Preocupar. Eu me ocupo antecipadamente com as coisas para garantir que elas deem certo. E nem dá certo, né? Às vezes não dá. E aí a gente se cobra muito e fica mal, né? Mas preocupar é bom, gente? É bom, né, Anne? É importante preocupar, é importante fazer esse quadro. Só que tem dois tipos de preocupação. A preocupação produtiva e a improdutiva. Qual que é o problema da pessoa que tem transtorno ansioso? Ela quer se preocupar com coisas que são improdutivas. O que é improdutivo? Aquilo que você não tem controle. Você tem controle de quem você vai casar? Você pode até escolher a pessoa, você pode conhecer pessoas, você pode até imaginar o perfil de pessoas que você quer, principalmente em relação a caráter, a moral, a valores, mas o controle mesmo de quando vai ser você não tem. Kátia, eu sou um exemplo vivo disso, agora que você falou. Desde pequeno eu me cobro muito. E não, se não foram meus pais, isso todo mundo da minha família percebia. Então essa minha autocobrança de querer, não é nem querer ser perfeita, mas de querer ter resultado. Isso foi muito positivo para mim, porque gradativamente, por exemplo, essa questão do quadro da disciplina, eu não usava o quadro, mas eu sempre planejei meus horários de estudo no ensino médio, porque meu objetivo era estudar na faculdade federal ou ganhar uma bolsa, que foi o que aconteceu. E isso posteriormente foi muito positivo para eu poder passar num concurso. E isso aí é a parte positiva dessa minha ansiedade. Só que aí futuramente aconteceu a frustração da decepção de ter casado, depois separado, e também de ter o concurso não ter sido nomeada no concurso no tempo que eu queria. Então, assim, foi positivo durante um tempo, eu acho que continua sendo positivo em certo modo, sim, igual você disse, mas também gerou uma frustração muito grande. Então, me reconheci no seu diálogo, você contando, porque realmente essa frustração gerou também um transtorno em mim. Mas eu também me reconheço, porque antigamente eu não planejava nada na minha vida. Eu tinha aquela ansiedadezinha, mas nada tão assim. A partir do momento que eu comecei a acho que ficar mais ansiosa, eu comecei a traçar metas e aquilo foi gerando cada vez mais ansiedade, mas acho que uma ansiedade gostosa, boa, para poder acontecer as coisas na minha vida. E eu ia vendo que as coisas iam acontecendo. Tá vendo? A ansiedade, ela mobiliza. Agora, eu tenho que separar a preocupação produtiva da improdutiva. Quando eu vejo o quadro que a Anne faz, eu vejo ali preocupações produtivas, coisas que eu posso resolver. Eu vou correr no parque, tal hora eu vou descer com o cachorro, eu vou pagar a conta tal. As contas, né, gente? Tem ali um prazo, eu preciso me organizar para isso. Ótimo, são coisas que você controla. O problema do ansioso é que ele começa a se preocupar com coisas que ele não tem controle. Então a técnica, gente, é assim. Para e pensa. Peraí, eu tenho controle sobre isso? Segunda coisa, isso pode acontecer ou isso vai acontecer? O ansioso é catastrófico.
A gente é catastrófico, gente. Catastrófico demais. A gente nunca tá ansioso, preocupado, imaginando que um monte de coisa boa vai acontecer. Até quando é uma coisa boa, a gente começa a vir imagens, vir pensamentos mais catastróficos. Então, é muito importante se perguntar, isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Vou dar um exemplo de avião. Deixa eu perguntar uma coisa, o ansioso ele é pessimista, um ansioso ruim ou não tem a ver? É difícil falar pessimista, né? Na verdade, ele não se denomina assim. Se você falar para o ansioso, você é pessimista, ele vai dizer, não, eu sou cuidadoso, Cauteloso. eu sou uma pessoa cautelosa, eu sou uma pessoa que pensa no futuro, então eu sou uma pessoa que planeja. Ele não vai dizer que ele é pessimista. As imagens vêm e dessa imagem ele transforma em ações. Só que são ações, gente, quando a ansiedade está muito alta, você deixa de ser produtivo, porque você passa o dia inteiro preocupado com coisas que você não tem controle. E aí você deixa de fazer aquilo que você tem controle. Paralisa a mente, né? Paralisa a mente. O exemplo do avião. Vou viajar de avião. Aí eu começo, meu Deus do céu, vou viajar de avião, o avião vai cair, e se o avião cair, com quem que a minha filha vai ficar? Mas o pai dela não presta, e aí com quem que ela vai morar? Mas e a avó? Não suporta aquela avó? Meu Deus do céu! Daqui a pouco eu tô hiperventilando, eu não consigo mais respirar. E o que que deu origem a isso? Pensamento. Aí você para e pensa, peraí, o avião vai cair ou ele pode cair? Pode cair, gente, a probabilidade existe. Agora, quantos aviões decolam por minuto e quantos caem? Eu preciso fazer essa gestão do pensamento. No meu canal eu falo muito disso, sabe? Gestão da preocupação, gestão do pensamento, com coisas simples da vida. Por exemplo, um término. Como a ansiedade pode fazer com que você sofra mais num término? A gente pode falar disso em outro vídeo, né? Podemos. Outro dia, opa, eu sou assim, eu já me convido. Você tá vendo, né? Mas como a ansiedade, ela vai prejudicando coisas na vida da gente que não é que são simples, são difíceis, mas como ela complica mais. E sabe uma coisa, Kátia, que eu percebo também da mulher, porque a mulher é a multimulher, a gente até falou da Mulher Maravilha, né? Que ela é 1000 coisas ao mesmo tempo. E ela tem a necessidade de controlar algumas coisas, mesmo para conseguir controlar seu dia, filhos e tudo mais. Mas outra coisa que gera ansiedade, que a mulher tem que entender, eu acho que qualquer pessoa tem que entender, é que ela não tem o controle sobre o outro. Sim. Isso gera uma ansiedade na mulher de querer resultado dos filhos, querer resultado do esposo, querer resultado até do cachorro. Né? Uma coisa que as mulheres fazem, não só as mulheres, os homens também, mas a gente percebe muito no comportamento feminino, querer, que a gente chama de disfunção cognitiva. Na psicologia cognitiva a gente chama de disfunção cognitiva. É uma disfunção do pensamento. É a gente querer antecipar o que o outro vai pensar. Que a gente chama leitura do pensamento. A gente é ótima nisso. Ou então, não é? Ah, mas o fulano vai pensar isso. Ou pior, o fulano está pensando isso. O problema dessa questão de tentar antecipar o que o outro está pensando ou tentar antecipar o que o outro pode fazer, ele gera na gente um sentimento ruim. Pensamento gera sentimento e o sentimento mobiliza para o comportamento. Então, se eu começo a pensar no quanto eu preciso controlar o outro, no quanto eu preciso fazer pelo outro, no que o outro vai pensar se eu não fizer, eu fico muito angustiada. E aí você está sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu, que a probabilidade de acontecer às vezes é mínima, mas eu já estou sofrendo por aquilo. E isso é o difícil da ansiedade, porque o sentimento ele fica difuso, eu não sei pelo que eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, parece que as pessoas não andam no mesmo ritmo que eu, mas na verdade é tudo partindo do pensamento. Eu pensando um monte de coisa, e aí uma outra técnica para o ansioso é tentar observar seu pensamento. As pessoas falam pensar positivo, né? Tem um vídeo no meu canal que eu falo isso, porque pensar positivo não funciona. Ô, gente, mas não é pra vocês ficarem tristes não, tá? É porque quando eu fico me forçando a pensar positivo, e as pessoas falam isso pro ansioso e angustia ainda mais, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo. Você não consegue. Na verdade, você tem que observar o seu pensamento e questioná-lo. O ansioso tem que questionar o pensamento. Eu tô aqui angustiada, ai meu Deus, o que a Camila tá pensando de mim? Aí eu paro e falo, gente, mas eu não tenho controle do que a Camila tá pensando. Por que eu tô tão preocupada com o que a Camila tá pensando? É incrível como que com o treino isso vai ficando automático. Então tem um treinamento, a gente tem como se policiar quanto a isso. Tem. A gente aprendeu a ser ansioso, sabe? A gente aprendeu a ser ansioso
vendo os nossos pais, ou por causa de alguma situação que a gente não lembra, né, Anne? Mas você aprendeu que você tinha que dar conta, que você tinha que resolver as coisas, a gente aprendeu isso. Da mesma forma que a gente aprendeu, a gente pode desaprender, A ou mulher aprender diferente. é mais um pouquinho que o homem, pela carga que ela tem, vamos colocar assim, maior que o homem, né, de trabalho, de casa, de filhos, ela é um pouquinho mais ansiosa que o homem ou não? A mulher tende a se preocupar mais, mas em termos de transtornos de ansiedade, a gente está muito equilibrado, sabe? É porque os transtornos de ansiedade, eles se expressam diferentes na mulher e no homem. O homem, ele acaba ficando muito ansioso e isso se expressa em abuso de substância, né? Alcoolismo, num comportamento mais violento, às vezes, né? Mais agressivo ou mais fechado. Tem homens que se fecham, tão ansiosos, mas se fecham. Na mulher, não, ela se expressa nessa necessidade de controlar, de querer dar conta de tudo, até que uma hora isso falha, né? Você falou uma coisa que eu me identifiquei aí nesse... Porque assim, às vezes eu penso que a pessoa, nossa, essa pessoa tá tão devagar, porque eu tô pensando 900 coisas ao mesmo tempo, e a pessoa ainda tá lá na que eu falei lá atrás. Então eu fico, gente, anda logo, porque eu penso muito rápido e quero as coisas muito rápido. E é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de enxergar que somos diferentes. Porque às vezes a pessoa... E isso gera ansiedade também, né, Kátia? Ela tá no ritmo dela, não significa que o dela é lento, mas às vezes eu penso, ai meu Deus, que lerdeza, e dá uma agonia, sabe? Vamos, né? Vamos, gente, sabe? Porque enquanto a pessoa tá lá, eu já tô lá na frente, pensando em outras coisas. Isso é ruim? E aí, não é ruim, mas a gente tem que se perguntar assim, pra quê? Pra que acelerar tanto? A gente tem que parar, a gente se questionar. A gente não se questiona, a gente só vai vivendo no modo automático. Quem é ansioso, às vezes passa um dia e fala assim, nossa, o dia já acabou, meu Deus, foi tão automático, eu não sei nem o que eu fiz. A gente tem que parar de viver no automático, a gente tem que perguntar, por que eu tô com tanta pressa? Eu posso esperar um pouquinho o tempo do outro? Eu posso cobrar do outro e esperar um pouco o tempo dele? Aí você tá aí em casa já incomodado, ai meu Deus, eu não consigo esperar o tempo do outro porque o outro é muito devagar. Aí eu tenho que me perguntar, mas e aí? Por que será que o outro tá tão devagar? Será que eu tô oprimindo o outro com a minha aceleração? Será que não sou eu que sou muito rápida, né? Será eu posso voltar um pouquinho? Lembra sempre do contínuo? O contínuo ajuda a gente a pensar. Pensa numa pessoa nada ansiosa, pensa numa pessoa extremamente ansiosa que está sofrendo, né, com essa ansiedade. Você pode caminhar nesse meio termo. Uma hora um pouquinho para cá, uma hora um pouquinho para cá. Mas você precisa flexibilizar. E aí essa palavra, flexibilidade, a gente tem que trabalhar essa questão da flexibilidade, porque a chance de cair num transtorno ansioso é alta. Quem já é ansioso, se não controla esse contínuo, pode cair num transtorno. Né? E isso é uma coisa que o coaching, por exemplo, discute muito. Por exemplo, inteligência emocional. Sim. A questão do domínio próprio. E é uma coisa que todos os dias você tem que treinar isso mesmo, igual a gente falou. É acordar e pensar. Eu tenho domínio sobre o meu corpo. Eu tenho minha mente que domina o corpo. E não o contrário, né? E trabalhar essa mente, ter saúde mental nesse sentido, né, Kátia? E o tratamento, Kátia? Qual que é o tratamento para essa ansiedade excessiva? Quando já virou um transtorno, né, um transtorno mesmo de ansiedade, e aí eu tô ali com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou eu tô com uma síndrome do pânico, então meu corpo já tá no automático, né, criando sensações que dá ideia de morte. Ou eu tenho um toque, o toque também é de um espectro ansioso, né? Embora no novo manual de saúde mental ele ficou até com um capítulo à parte, ele tá no espectro ansioso. Aí eu preciso de ajuda, gente, ajuda especializado, né? Psicologia cognitivo-comportamental, terapeutas da psicologia cognitivo-comportamental, ela tem uma base científica, ela tem uma validação científica, mas qualquer outra abordagem da psicologia e às vezes medicação. Se ela tá muito alta, a medicação vai ajudar. As pessoas têm medo do remédio, têm medo de ir a psiquiatra, acham que psiquiatra é coisa de doido. Não, gente, psiquiatra, psicólogo são profissionais de saúde mental que são especializados para isso, para te ajudar a ficar bem. Não quer dizer que você vai tomar remédio pro resto da vida, quer dizer que o remédio ele vai te equilibrar e a psicoterapia vai fazer você entender por que você chegou naquele lugar e que você pode sair dele. Primeira coisa que eu falo com um paciente ansioso: ai, Kátia, eu vou voltar a ser do jeito que era. Vai voltar a ser do jeito que você era. É um caminho, nós vamos junto nesse caminho. A esperança, né? E volta. Porque a gente não pode esquecer que depende da pessoa, né, Kátia? Tem que querer, a pessoa né? tem que querer de todos os lados, porque não é fácil. A ansiedade, até nisso ela atrapalha, né? A pessoa tá com problema e aí ela vai procurar a psicóloga e ela fala assim, mas eu quero ficar boa logo. Que dia? Quanto tempo? É verdade. Né? Uma semana, um mês, 2 meses? Não tem como dizer o tempo.
O que a gente tem para dizer, que as pesquisas mostram e que eu mesmo posso falar, porque eu já tive transtorno de ansiedade, é que tomando a medicação certinha, e você precisa de um bom profissional, e fazendo psicoterapia, os sintomas vão reduzir, você vai voltar a ser quem você era. Aí você tem que aplicar outras técnicas para você não voltar para aquele padrão, que é a gestão do pensamento, a gestão da preocupação, observar o que você pensa. Meditação, né? exercício físico, a meditação, isso tudo ajuda. o exercício físico. A meditação é uma ferramenta incrível. Acho que merecia um programa inteiro só para falar da meditação. O exercício físico, qual é o exercício? O melhor para você. O que você mais gostar, né? O que você fique menos ansioso também. Viu? Eu fui fazer uma determinada atividade física, me fez ficar mais ansiosa, me fez ficar competitiva. Aí eu saí, eu fui pra outra. Outra que eu consiga relaxar, que eu consiga trabalhar o meu corpo, minha mente. Aí sim. Outra dificuldade do ansioso é a concentração, né? Sim. Isso atrapalha muitas outras coisas. Por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, ela não consegue se concentrar para estudar, um trabalho, e acaba se frustrando de outra forma. Não conseguir alcançar suas metas. Olha pra você ver, Anny, o ciclo do ansioso, gente. O ciclo do ansioso é assim: eu quero ter controle, eu quero planejar, eu preciso que tudo dê certo. Gente, essas 3 coisas que eu falei, olha o tanto de concentração que você precisa pra controlar e pra fazer as coisas dar certo. E aí isso começa a ficar tão excessivo pra mim que eu já não consigo concentrar. E aí, por não conseguir concentrar, eu não consigo realizar, eu fico mais frustrado, eu fico mais triste e eu fico mais ansioso. Aí vai gerando um ciclo, né, de sofrimento. Gente, é muito difícil ser ansioso, é muito difícil ter um transtorno de ansiedade, a vida fica pesada, né? Ela fica cinza. Então, realmente tem que sair desse ciclo. Para ter concentração, eu preciso diminuir o nível de ansiedade, porque a ansiedade, ela afeta o funcionamento cerebral. E afetando o funcionamento cerebral, ela afeta seu corpo, porque a gente é um, né? E aí realmente é um conjunto aí, né? Então é buscar ajuda, buscar profissionais, né? Buscar ajuda, e resolver esse problema. E resolver. Tem resolução. Que Se bom, você está né? passando por algum transtorno ansioso, tem resolução. Procura um bom terapeuta, que você se identifique, que você tenha empatia, né? Procure um psiquiatra que você confie para passar uma medicação adequada para o seu caso. E vá fazendo essas outras coisas que a gente falou, que a gente chama de prevenção de recaída, né? Que é o que eu faço hoje na minha vida. Cultivar essa ideia de conhecer o pensamento, de gerenciar a preocupação. Tem coisas que a gente não vai ter controle. E aí, gente, a palavra-chave que eu queria falar para vocês é a aceitação. A gente precisa aceitar que a gente não vai ter controle de tudo. A gente precisa aceitar que nem todo mundo vai gostar da gente, que a gente não vai conseguir fazer tudo certo. Aceitar o erro. A gente também tem direito de errar. Aceitar Acho que é a palavra-chave para a vida, aceitação. Né? Aceitação. E principalmente para o ansioso, a aceitação. E a outra palavrinha-chave, o princípio da impermanência. As coisas mudam. Porque o ansioso, ele também não lida bem com as mudanças, né? Quando muda muito rápido, ou então a ideia de que vai ficar sempre assim. Então, o princípio da impermanência, ele fala pra gente que as coisas mudam. Então, se você tá sofrendo hoje por ansiedade ou por depressão, que foi o tema anterior, você precisa lembrar do princípio da impermanência. As coisas mudam, né? Hoje a realidade está escura, tá cinza, amanhã ela pode estar melhor, pode estar mais colorida de novo, né? Depende de você. Ai, gente, a Kátia é uma maravilhosa. Amei. Kátia, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente, nossa parceira. Ela vai vir muitas vezes, viu, gente? Só ficar acompanhando. Até o próximo vídeo. Essa conversa precisa continuar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comente, curta, compartilhe. Tem vídeo novo toda semana.